Educar uma criança também é uma grande responsabilidade e provavelmente o ato mais importante da vida dos pais. Olá, filhos amados de Deus. Hoje vou abordar uma explicação sobre o que são os princípios e sua importância no desenvolvimento do seu filho e de sua filha. Como em alguns vídeos do canal já falei e expliquei alguns princípios que penso ser importantíssimos para a preparação dos pais, vou explicar de forma mais abrangente e na próxima live na terça-feira, às 20 horas, vou aprofundar o conteúdo. Convido vocês a participarem e se tiverem dúvidas ou perguntas, por favor, mande para o canal, terei o maior prazer em responder. O futuro de seu filho começa desde o momento da concepção, então saiba como instruí-lo para ter um futuro brilhante. As crianças despertam uma emoção única em qualquer adulto. Se você está aqui comigo agora, é porque, como pai, como mãe ou educador, há uma criança na sua vida. E com isso, tem a oportunidade de reavivar e estabelecer uma ligação com a parte do seu cérebro que ri, brinca, sonha e que está em seu interior. Educar uma criança também é uma grande responsabilidade e provavelmente o ato mais importante da vida dos pais. A importância da paternidade atinge todos os níveis da existência humana. No campo biológico, os filhos são a semente que podem continuar a garantir a sua difusão nas gerações futuras. No campo psicológico, para muitas pessoas, é a manifestação de um instinto de continuação familiar. E no espiritual, representa a possibilidade de atingir a plenitude ao ver os seus filhos crescerem felizes. Explicando um pouco mais sobre princípios, eles são uma condição universal e necessária que nos permite explicar e compreender o mundo que nos rodeia. A lei da gravidade é um princípio básico da física. A higiene é um princípio básico da saúde. A confiança mútua é um princípio básico da amizade. Na educação do filho também há princípios básicos que fazem parte do seu desenvolvimento. Tanto os pais enfrentam ou enfrentarão muitos dilemas durante o longo processo de crescimento, desenvolvimento e amadurecimento de seus filhos, que podem ser questões concretas e práticas, como escolher entre repreender ou ser paciente, decidir esperar que seu filho termine a comida que está no prato ou permitir que ele deixe um pouco de comida no prato sem ter a paciência para que ele termine. Mas também pode ser questões mais vastas e quase filosóficas, como escolher em que tipo de escola ele vai estudar, decidir se ele vai realizar atividades extracurriculares, ou tomar uma posição em relação ao tempo que passa em frente à televisão ou aos jogos no telefone. Na verdade, todas as decisões, as filosóficas e as mais aparentemente insignificantes, vão condicionar o desenvolvimento do cérebro do seu filho. E, portanto, devemos conhecer alguns princípios claros, práticos e sólidos para esta compreensão. Cada ser humano está programado com o estímulo necessário para conquistar a sua autonomia e felicidade. O conceito de que o ser humano tem uma tendência natural para se desenvolver plenamente é uma premissa muito comum e aceita no mundo da psicologia e da pedagogia. Também é um princípio básico da biologia, pois todos os seres vivos têm uma tendência natural para crescer e para se desenvolverem plenamente. Em uma terra fértil e com
mínimo de luz e água, uma semente de caneleira irá crescendo de uma maneira constante, engrossando e esticando o seu tronco, estendendo seus ramos e abrindo as suas folhas, até atingir o tamanho e a plenitude de uma caneleira adulta. Da mesma forma, um pássaro desenvolverá a sua plumagem, a força nas asas para voar e a destreza no bico para caçar minhocas e construir o seu próprio ninho. Se nada os impedir, todos os seres da natureza têm uma tendência natural para atingir o seu potencial. E o seu filho também. Abraham Maslow, o pai da psicologia humanista, defendia a tese de que o ser humano, tal como os outros seres vivos, tem uma tendência natural para o desenvolvimento pleno. Para o ser humano atingir o seu potencial, existem etapas de compreensão para a sua evolução, já que o seu filho tem um cérebro complexo que lhe permite pensar, sentir, desenvolver relações sociais e atingir metas. A sua natureza exige uma total atenção para que se desenvolva plenamente. O cérebro humano mostra uma tendência natural para sentir-se bem consigo próprio e com outras pessoas, para procurar a felicidade e encontrar sentido para a sua existência. Hoje em dia, os pais e as mães têm mais oportunidades do que em qualquer outra época da história de acertar na educação de seus filhos. Na minha percepção, educar é apenas apoiar a criança no seu desenvolvimento cerebral, tanto racional quanto emocional, para manter-se em equilíbrio e no seu tempo de desenvolvimento. O cérebro lhe permita ser independente, atingir as suas metas e sentir-se bem consigo mesmo. Embora explicando assim possa parecer um pouco simples, mas educar tem as suas dificuldades, e a maior parte dos pais e das mães não teve qualquer conhecimento sobre a forma de como podem ajudar os seus filhos neste processo. Como se desenvolve ou como podem apoiar o seu desenvolvimento e amadurecimento. Muitas vezes os pais e as mães sentem-se perdidos ou inseguros em relação à forma como podem ajudar os filhos em diferentes aspectos do seu amadurecimento intelectual e emocional. Outras vezes agirão com confiança, mas de forma contrária àquela que o cérebro do filho precisa naquele momento. Quero apresentar a ideia da influência que você, mãe, você, pai, tem no desenvolvimento intelectual e emocional do seu filho. O seu filho vem com a semente do desenvolvimento inserido em seu DNA criativo e com a influência de vocês desenvolverá o seu potencial de caráter que marcará a sua forma de ser para toda a vida, compreendendo que cada filho é diferente. Há crianças mais introvertidas e outras mais extrovertidas. Há crianças calmas e outras agitadas. A criança, desde o momento da concepção, precisa dos pais para se desenvolver plenamente. Sem o ato de amor existente entre os pais, não seria possível a sua concepção. Após a concepção, a criança se desenvolve naturalmente no útero da mãe, como a semente se desenvolve na terra. Ao nascer, recebe o leite materno. Porém, sem os cuidados dos pais, sem as suas palavras de amor ou sem os seus abraços que a protegem e acalmam, a criança cresce com necessidades intelectuais e emocionais irreparáveis. O desenvolvimento cerebral da criança está na segurança, no cuidado e no estímulo que a família oferece. As longas jornadas de trabalho,
a falta de dedicação dos pais, a falta de paciência e de limites, e o surgimento dos smartphones e dos tablets parecem estar, pelo menos em parte, por trás do enorme aumento de casos de perturbação de déficit de atenção e de depressão infantil, devido ao estímulo visual e o longo período que permanecem usando os aparelhos. Há muitos programas que prometem milagres, que acelerar o desenvolvimento e a inteligência do seu filho é benéfico. Provavelmente a razão pela qual muitos deles fracassam é porque o principal interesse é acelerar um processo que é natural no desenvolvimento cerebral, julgando que chegar antes permite chegar mais longe. Porém, o desenvolvimento cerebral não é um processo que se possa acelerar sem perder parte das suas propriedades. Da mesma forma que um tomate transgênico, que fica maduro em poucos dias e atinge dimensões e cor perfeita, perde a essência do seu sabor, um cérebro que se desenvolve sob pressão, com pressa para ultrapassar etapas, pode perder pelo caminho parte da sua essência, como a empatia, a capacidade de esperar, a sensação de calma e do amor. Esse processo não pode ser cultivado como se estivesse em uma estufa. Requer um crescimento natural e pais pacientes que saibam esperar que a criança dê os seus melhores frutos, precisamente quando estiver pronta para dar. Esse é o motivo pelo qual as descobertas mais importantes da neurociência em relação ao desenvolvimento do cérebro e do bem-estar da criança se concentram em aspectos aparentemente simples, como a influência positiva de ingestão de frutas, legumes, sementes e muita água durante a gravidez e os primeiros anos de vida da criança. Os benefícios psicológicos de embalar o bebê, demonstrar afeto para o seu desenvolvimento intelectual e emocional, e a importância das conversas explicativas entre mãe e filho no desenvolvimento da memória e da linguagem, estabelece um reconhecimento claro de que no desenvolvimento cerebral o essencial é o que realmente importa. A verdade é que já se sabe muitas coisas sobre o cérebro que podem ajudar os pais e as mães, mas que infelizmente eles desconhecem. Quero ajudá-los a saber como você pode influenciar de forma positiva o desenvolvimento cerebral do seu filho. Há centenas de estudos que provam que o cérebro tem uma enorme plasticidade e que os pais que utilizam as estratégias adequadas ajudam em maior medida os seus filhos a terem um desenvolvimento cerebral equilibrado, tranquilo e natural. Entre os estudiosos, quero citar Bruce Lipton, um renomado cientista na área da biologia celular, que comprova cientificamente e garante que em cada célula de nosso corpo existe um núcleo pensante que se desenvolve plenamente em nossa vida. E o desejo de liberdade, a procura da própria felicidade, fazem parte do nosso DNA. Porém, são comandados por nossas crenças, que atuam positivamente ou negativamente, dependendo do estímulo recebido dos pais. Por isso, juntei os fundamentos, as ferramentas e a metodologia que podem ajudá-los a ser a melhor influência no desenvolvimento intelectual e emocional do seu próprio filho. Da mesma forma que uma árvore precisa de condições mínimas para crescer e se desenvolver, basicamente um pouco de terra fértil, água, luz do sol e espaço para crescer, o cérebro do seu filho também precisa de alguns requisitos básicos.
No ser humano, a terra firme equivale ao primeiro nível, que corresponde à segurança física que lhe permite crescer com as necessidades básicas de alimentação, descanso e higiene, bem como um ambiente de segurança num lar livre de ameaças ou maus tratos. Essas condições fornecem o estímulo necessário para que o primeiro centro energético de seu filho, de sua filha, se desenvolva plenamente, proporcionando estabilidade para a vida dele e para a vida dela. Por hoje, vou ficando por aqui. Nos vemos na live da próxima terça-feira, às 20 horas. Se inscreva no canal Filho de Ouro. Visite o site filhodeouro.com e acompanhe os conteúdos nas principais redes sociais. Muito amor e muita luz no coração.